Em Gênesis capítulo 22. Santo é o teu nome, Pai. Começo, Senhor, te pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, Senhor. Peço, Pai, de coração, que o Senhor me diminua para que o Senhor cresça, Pai. Que não seja nada de mim, e sim tudo do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, colocar as palavras na minha boca, para que as palavras do Senhor possam chegar no ouvido dos meus irmãos, da forma que o Senhor deseja. E que se em algum momento, Pai, o meu querer se confronte com o querer do Senhor, que o Senhor me diminua cada vez mais e que prevaleça somente a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Irmãos, desde já agradeço o presbítero João pela oportunidade de estar ministrando a palavra no primeiro dia desta campanha. Campanha abençoada. Deus proverá na minha vida e na vida de cada um dos irmãos aqui presentes e também na vida dos irmãos que não pôde estar aqui hoje. Santo é teu nome, glórias a ti, Senhor. Irmãos, Gênesis 22. Amém, irmãos? O comecinho da Bíblia, o primeiro livro. Amém, irmãos? Amém. Gênesis 22. Versículo 1. Deus disse coisas, pôs Deus a Abraão a prova. Vou repetir. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou depois: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Vou repetir: voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaque, seu filho. E o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho.
Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Até aqui, irmãos. Santo é o teu nome. Glórias a ti, Senhor. Irmãos, confesso para vocês que quando eu li esta palavra, eu senti algo diferente. Senti a presença do Senhor de uma forma intensa. Porque na palavra do Senhor manifesta o poder de Deus. E aqui há um ensinamento que atravessa séculos e séculos e séculos, e milênios e milênios e milênios, e muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Vamos lá. Se coloque no lugar de Abraão. Quando o Senhor começa a conversar com Abraão, ele fala: pega o teu único filho, aquele que tu amas. Por que o Senhor se refere desta forma? Sendo que Abraão tinha um filho com Agar. Veja bem, Abraão tinha um filho com Agar, que era a serva de Sara, sua esposa, da qual era ela estéril. Aonde um dia ela falou para Abraão: tenha um filho com Agar, já que eu não posso te dar um filho. Aonde Abraão teve um filho com Agar. Mas só que Isaac, veja bem, Isaac era o filho da promessa. Quando o Senhor chegou a Sara e falou: você dará um filho para Abraão. Detalhe, irmãos, Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 100 anos, e no determinado tempo de Deus, Sara deu um filho a Abraão. Abraão amou este filho de tal maneira, cuidou deste filho de tal maneira, que era a promessa de Deus se cumprindo na vida de Abraão. Mas se todos que conhecem a história de Abraão sabem que lá atrás, um dia o Senhor falou assim, né? Sai para fora, Abraão. Sai de perto da tua parentela.
e vai em direção aonde eu vou te mostrar. Irmãos, santo é o teu nome, Pai, glórias a ti, Senhor. Para vocês entenderem que o Senhor, Ele é fiel para aqueles que é fiel com o Senhor. O Senhor honrou Abraão, honrou o que falou passado. Só que veja bem, Abraão amava aquele menino de tal maneira, de tal forma, que chegou a um momento que Deus quis colocar a fé de Abraão à prova. Pergunto para vocês, irmãos, para vocês entenderem, todos os mandamentos é importante. Todos têm uma grande importância para aquele que quer chegar ao reino do céu. Só que tem um, irmãos, que tem um peso tão grande, porque esse mandamento fala assim: amai a Deus sobre todas as coisas. Vou repetir: amai a Deus sobre todas as coisas. Quando se refere sobre todas as coisas, é amai a Deus mais do que a sua esposa, amai a Deus mais do que o seu filho, amai a Deus mais do que o seu pai, amai a Deus mais do que a sua mãe. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é Deus. Porque nós fomos criados para adorar a Deus. Esse foi o motivo da criação do homem. O que aconteceu de lá para cá foram consequências da desobediência. Quando Adão saiu do jardim do Éden com Eva, foi por causa da desobediência. O pecado traz as suas consequências. A desobediência também traz as suas consequências. Da mesma forma que a fidelidade com Deus também tem as suas consequências. Só que veja bem, irmãos, nós vamos chegar lá. Glórias a ti, Senhor. Santo é o teu nome. Se coloque no lugar de Abraão. Quem teria coragem de pegar o seu filho, colocar em cima do altar, colocar em cima da lenha, passar a mão no cutelo, sacrificar o seu próprio filho e depois acender a lenha, como seria feito? Prestaram atenção? 3 dias depois, Abraão conseguiu avistar o monte onde seria o holocausto. Imaginem vocês como que foi esses 3 dias para Abraão. A maioria, na hora que Deus tivesse falado assim: pega o teu filho e oferece ele no holocausto a mim, a resposta da maioria seria: o quê? Vou repetir. A resposta da maioria seria: o quê? A maioria não entenderia. Abraão não falou nada, só ouviu. Abraão acordou de madrugada e foi rumo aonde Deus tinha dado a direção. Abraão teve 3 dias para refletir o que Deus havia mandado ele fazer. Em momento nenhum, durante 3 dias, Abraão não questionou o que Deus havia falado. Em momento nenhum, Abraão negou o seu filho
a Deus. Em momento nenhum, Abraão pensou em não cumprir. Ele foi fiel. Ele foi fiel. Prestem atenção, irmãos. Ali tinha a promessa do Senhor, que havia se cumprido. Mas Deus pediu a promessa. Deus pediu a promessa. E Abraão, com a sua fidelidade ao Senhor, foi até aonde Deus havia mandado. Aleluia! Cumpriu tudo da forma que Deus mandou. Só que prestem atenção que naquele exato momento, quando Abraão saiu junto com seu filho Isaque, ele pediu que seu filho levasse a lenha, e ele levava o fogo e o cutelo. Isaque, que sempre acompanhava seu pai, fez uma pergunta: pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, filho. Eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, mas eu não vejo o cordeiro. Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Irmãos, aquele pai sabia que o seu filho era o cordeiro. Aquele pai preparou e levantou o altar, sabendo que o seu filho era o cordeiro. Aquele pai catou a lenha, colocou em cima do altar, sabendo que o seu filho era cordeiro. Mas Abraão sabia de algo que muitas vezes nós sabemos, mas ao invés de crermos, às vezes nós questionamos e às vezes acabamos até se tornando um incrédulo. Abraão sabia que Deus era fiel para aquele que era fiel com Deus. Mas como assim, irmãos? O que Abraão respondeu para os servos? Vamos ali e voltaremos. Vamos ali e voltaremos. O que significa isso que voltaremos? Voltaremos. Ele não voltaria sem o filho dele. Ele não voltaria sozinho. Porque ele tinha o filho da promessa de Deus. E uma vez que Deus prometeu para você, Ele cumpre. Uma vez que Deus prometeu para você, Ele honra. E Abraão sabia que ele era fiel com Deus e ele cumpriria tudo aquilo que Deus pediu. Ele não sabia da forma que seria, mas ele sabia que Deus seria fiel. E ele sabia que Deus era poderoso o suficiente para que quando ele cumprisse o holocausto, Deus daria a vida de volta para o seu filho. Mas calma aí.
Mas Deus não falou isso daí para Abraão. Não falou. Mas ele sabia que Deus tem o poder para fazer e desfazer aquilo que ele quiser. Deus tem o poder de fazer e desfazer aquilo que ele quiser. Inclusive dar a vida para aquele que acabou de perder a vida. Só que veja bem, irmãos, naquele exato momento que Abraão amarrou seu filho, colocou em cima da lenha e colocou a mão no cutelo para sacrificar o seu filho, houve algo que é extraordinário. É só Deus mesmo. Todos sabem que Deus olha o coração. Naquele exato momento, Abraão matou o seu filho no seu coração. Santo é o teu nome. Glórias a ti. Mas como assim, irmão? Naquele exato momento, Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho para Deus, da forma que Deus havia pedido. O céu se abriu, o anjo gritou: Abraão, Abraão, não faça isso. Deus sabia que Abraão ia sacrificar o seu filho, porque Deus havia pedido. Só que prestem atenção, irmãos. Naquele exato momento, Abraão ia fazer aquilo que Deus fez por mim e por vocês. Aleluia! Abraão ia fazer aquilo que Deus fez por mim e por vocês. E para aqueles que quiserem absorver o conhecimento e tem conhecimento de Bíblia, sabe que Jesus Cristo foi crucificado naquela região, não muito longe dali. Mas como assim, irmãos? Aleluia. Milhares de anos depois, Deus sacrificou o seu filho numa região não muito longe dali. Aleluia. Só que veja bem, Deus disse a Abraão que por ele não ter negado o seu filho e ter sido fiel a Deus, ele multiplicaria a sua descendência e faria uma grande nação. E assim foi feito. Quando Sara, a esposa de Abraão, morreu um pouco depois, Abraão teve uma outra esposa, Queturá, da qual ele teve 6 filhos. Mas o filho da promessa era Isaac. Isaac teve 2 filhos aos 60 anos. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos nasceram as 12 tribos de Israel, da qual 10 dessas 12 tribos tinham o nome dos 10 filhos de Jacó. Prestem atenção, aquela grande nação, Deus cumpriu. Glória a Deus, aleluia. O povo de Israel veio de Abraão. E se vocês estudarem na Bíblia o que vale ser fiel,
Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre o rico e o pobre chamado Lázaro, que quando o rico falece e vai para o Hades, e ele olha Lázaro, o pobre que faleceu no mesmo dia, no mesmo momento, não vai para onde o rico vai. Ele fala assim, né? Ele sofreu. Você teve a sua herança aqui na terra, mas ele agora irá para o seio de Abraão. Está conseguindo entender, irmãos? Que o seio de Abraão é o destino daquele que será. É o destino daquele que será o herdeiro do reino dos céus. Abraão cuida daqueles que serão os filhos de Deus, que habitarão na casa do Senhor. Abraão é chamado do pai da fé, porque Abraão conseguiu sentir aquilo que Deus sentiu quando Deus viu o seu filho sendo crucificado por mim e por você. Aleluia. E veja bem, Abraão não questionou. 3 dias quieto, sendo obediente, sem falar com ninguém, agindo como se nada estivesse acontecendo. E olha aqui, ele amava o seu filho, tanto que isso foi reconhecido por Deus. Mas detalhe, amava o seu filho de todo o seu coração, mas ele amava mais Deus. Ele amava mais Deus. É assim, irmãos, que tem que ser aquele que quer morar no reino dos céus. O reino dos céus, ele é feito de sacrifício. Sabe por quê, irmãos? Porque para nós podemos ter o direito de um dia morar no céu, Deus sacrificou o seu único filho. Aleluia. Deus mandou o seu único filho, aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou, aquele que foi puro desde o dia que nasceu, aquele que foi fiel até o dia da sua morte, morte de cruz. Da mesma forma que foi Abraão, fiel a Deus. Aleluia. Imagine, irmãos, um homem que foi pai aos 100 anos, que não tinha um filho da sua esposa amada, e quando ele conseguiu ter esse filho, que era uma promessa de Deus, do seu Senhor, e quando Deus pediu, ele não questionou. Aleluia. Aí vem a pergunta para mim e para cada um de vocês: será que nós somos obedientes assim? Será que nós somos fiel assim? Quantos muitas vezes não murmura porque a conta de água está atrasada, porque a conta de força está para vencer, porque perdeu um emprego, porque está passando por uma enfermidade? Tem muitos que no momento da dificuldade vira a costa para Deus, sai da casa do Senhor e volta para o mundo, como se fosse resolver o problema. Irmãos, aqui está o caminho da salvação. Aleluia. Aqui está o caminho para quem quer alcançar a graça do Senhor. No final, olha só o que foi falado no final: multiplicarei a sua descendência. Aleluia.
Os seus descendentes habitarão nas terras dos seus inimigos. E assim será enquanto me obedeceres. Aleluia. Não tem outra forma de falar, irmãos. Deus quer servo fiel e obediente. Deus quer servo fiel e obediente. A palavra já fala, servo do Senhor. Servo do Senhor é para servir. Servo do Senhor é para obedecer. Jesus andou por 33 anos aqui na terra. Ele foi o que mais serviu. Aleluia. Tem uma passagem na Bíblia que fala que ele chegou na casa de uma pessoa e essa pessoa lavou os pés do Senhor, enxugou com o seu cabelo e passou o bálsamo mais caro que ela tinha na casa dela. Glória a Deus. Amém. Isso aconteceu em mais alguma outra passagem na Bíblia? Olha só, hein? Eu até agora não encontrei. Uma única vez ele foi servido. Porque todas as outras passagens o Senhor só serviu. Jesus só serviu. Jesus só fez a cura, só fez o milagre, fez tudo por todos. E a melhor roupa que ele tinha, ele guardou para ir para a cruz. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Pai. Glórias a ti, Senhor. Eu vou falar. Curiando com a palavra sua e decanta a palavra. Deus te ama. Irmãos, quando a gente anda em meios cristãos, nós visitamos, não é reparando, mas nós olhamos, muitas vezes, a humildade está sendo esquecida. E o orgulho e a vaidade está prevalecendo. Eu gosto muito de pregar usando o meu terninho, mas hoje eu não estou com o meu terninho. Sabe por que eu não estou com o meu terninho? Porque quanto mais a gente se aprofunda na Escritura, mais a gente aprende. E como eu disse para vocês, que quando eu li essa passagem eu senti algo diferente. Eu senti a presença do Senhor de uma forma extraordinária. Eu consegui sentir o poder que tem esta campanha. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus proverá na minha vida e na vida de cada um de vocês. E eu creio que em nome de Jesus nós seremos fiel e obediente cada vez mais, para que o poder de Deus possa se manifestar na minha vida e na vida de cada um de vocês. Porque tudo que Abraão precisou fazer é ser obediente. Prestem atenção, irmãos. Ele teve um filho com Agar, 6 filhos com Queturá e um filho com Sara. De um filho se nasceu as 12 tribos de Israel. De um filho. Só que dos outros, o Senhor também fez uma grande nação. Porque se vocês voltarem no capítulo 21, vocês vão ver que tem uma passagem quando Sara ficou magoada porque Ismael, o filho de Agar, estava caçoando de Isaac. Ela pediu que Abraão rejeitasse Agar, rejeitasse seu filho e colocasse eles para fora, porque o filho dele com a serva não seria o herdeiro, porque a promessa era Isaac. E o Senhor fala com Abraão
Não se sinta mal por isso. Faça tudo o que Sara lhe pediu. Só que veja bem, irmãos, o que o Senhor havia falado para Abraão? Eu multiplicarei os seus descendentes. Glórias a ti, Senhor. Calma aí. Mas o filho de Agar era filho de Abraão. Então ele também era descendente de Abraão. E quando Agar está andando no meio do deserto, que acaba a água, acaba o pão, ela se vê numa situação terrível. Ela coloca o seu filho embaixo de uma árvore, sai a uma distância dele, senta-se de frente com ele, para que ela não veja o seu filho morrer no meio daquele deserto. Ela entrega o seu filho à morte e começa a chorar. Mas veja bem, Deus é fiel com aquele que é fiel. E Abraão, o pai daquele menino, daquele moço, foi fiel a Deus. O céu se abre, aonde o Senhor fala para Agar: o que está acontecendo? Pede para ela pegar o seu filho, segurar nas mãos dele. E nesse exato momento, veja bem, nesse exato momento, Deus abre os olhos de Agar, aonde ela consegue avistar um poço. Seu filho cresce no deserto. E o Senhor ainda fala para ela: cuida do seu filho, porque dele também edificarei uma grande nação. Está entendendo? Ele fala para Abraão não ver aquilo ali como mal, mas que atenda ao pedido de sua esposa. Mas o Senhor também não desampara ela, não desampara o filho dele. Também edifica uma grande nação sobre o filho dele, porque o filho dele também é descendente de Abraão. Irmãos, a mensagem é: seja fiel, que Deus proverá. Seja fiel, que Deus edificará de você uma grande nação. O Senhor cuidará de você, cuidará dos seus e cuidará daqueles que virão dos seus. Porque assim foi com Abraão, assim foi com Davi e assim foi com todos aqueles que serviram o Senhor. E prestem atenção. O que Abraão falou para o seu filho quando ele perguntou: cadê o cordeiro? Deus proverá o cordeiro para si. Quando Abraão ouve a voz do anjo pedindo para não fazer mal nenhum ao menino, que ele olha para trás, há um cordeiro amarrado pelo chifre nos arbustos. E este cordeiro foi quem substituiu o filho de Abraão, para que se concluísse e concretizasse o holocausto. E assim foi feito. Só que ali, Deus já começava a preparar o cordeiro. Meu Deus. Para quem conhece de Bíblia, sabe que não muito tempo depois, poucos séculos, vamos colocar assim, viria um homem chamado Moisés, servo do Senhor, fiel igual a Abraão.
ali começava a ser anunciada a vinda do verdadeiro Cordeiro, aquele que iria tirar o pecado do mundo. Ali começava a ser anunciada a vinda do verdadeiro Cordeiro. E por volta de 1300 anos depois, seria concretizada a morte do Cordeiro. Esse Cordeiro chama-se Jesus Cristo, aquele que morreu por mim, por vocês. Só que prestem atenção, o Filho de Deus ressuscitou 3 dias depois da sua morte, para que você possa entender que aquele que morrer em Cristo, sendo fiel a Deus, também encontrará a vida eterna no reino do céu. E busque a Deus da forma correta, sendo fiel, para que esse sacrifício de Jesus não tenha sido em vão. Porque, irmãos, a Bíblia fala que Deus é fiel, Ele é justo e Ele honra. E na Bíblia fala que aquele que não for para a glória do Senhor, não for do céu para poder ter uma vida eterna nas glórias, terá uma vida eterna no lago de fogo. Não há escolha. A palavra do Senhor está aqui, a mensagem do Senhor foi pregada. Creia e busque com fidelidade. As palmas louvam o Senhor, pois toda a honra e toda a glória é para Ele. E eu agradeço